como resultado da Operação Cerbero, realizada pelo Ministério Público. Na manhã desta quinta-feira, dia 1º/12, foi efetuada a prisão preventiva de Naara Pereira Duarte, secretária municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do município de Porto Franco, e a autuação em flagrante de um empresário por porte irregular de arma de fogo. A secretária e outros agentes públicos que ainda estão foragidos são acusados de uma série de irregularidades na execução de contratos de serviços de tapa-buraco nas vias urbanas da cidade de Porto Franco. A ação foi coordenada pelo promotor de justiça Eduardo André de Aguiar Lopes, titular da Primeira Promotoria de Justiça de Porto Franco, com o auxílio do Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas GAECO e com o apoio operacional da Polícia Civil do Maranhão. A ação foi realizada nas cidades de Porto Franco, Colinas, João Lisboa e na capital São Luís. Se iniciou numa investigação em que passou-se a verificar irregularidades num procedimento de dispensa de licitação para limpeza pública no município de Porto Franco, ainda no início do ano 2021. Esse contrato de dispensa, ele previa não só limpeza pública, mas outras atividades que não permitiria o uso da dispensa em licitação, né, como contratação de pedreiros, carpinteiros, vigias, né, e outros empregados que não da limpeza pública. Diante disso, também verificou que uma das empresas que apresentaram o preço de cotação era uma empresa que não tinha, que quem assinou a cotação não era uma pessoa conhecida, não tinha nenhum vínculo à empresa, não era uma pessoa conhecida, uma pessoa que sequer tinha CPF, impossibilitando o seu conhecimento. Além disso, outras irregularidades no próprio procedimento, né, como pareceres jurídicos, né, inexistência de controle dos pagamentos, fato que oportunizou a realização de uma recomendação ainda em julho de 2021 que fosse anulada o contrato com a empresa Servicol. A decisão judicial proferida pelo juiz da Primeira Vara de Porto Franco determinou o cumprimento das medidas cautelares, bem como a indisponibilidade e bloqueio de bens e valores, até o montante correspondente ao proveito econômico supostamente obtido pelos agentes, no valor de R$ 11.637.975. A Operação Cerbero resultou na apreensão de documentos, aparelhos eletrônicos, computadores, notebooks, celulares, relógios de luxo, dinheiro em espécie, cheque, armas, veículos que serão analisados e utilizados na instrução da investigação. O juiz deu um prazo de 5 dias para que nós cumpríssemos a determinação judicial, considerando a quantidade significativa de alvos, considerando que a operação precisava ser deflagrada em vários municípios ao mesmo tempo. É óbvio que isso, você tem uma logística que precisa ser entregada para que a operação aconteça da forma mais eficiente e com menor risco. E, felizmente, e graças a Deus, a Polícia Civil, a pessoa do delegado-geral, do superintendente de Polícia Civil do Interior, do delegado regional, doutor Alex, foram eficientes nesse momento de nos auxiliar, nos apoiar, para que nós pudéssemos institucionalmente dar cumprimento à determinação judicial. Que nós atuamos como instituição parceira no cumprimento desses mandados de busca e apreensão conforme foi planejado. Foi feito o planejamento da operação e eu, no que concerne a minha equipe, fiquei encarregado exatamente de cumprir o mandado de busca e apreensão no escritório da empresa investigada, da principal empresa investigada, que é a Servicol. E lá chegando na manhã de hoje, nós constatamos que uma casa comum, que passou a servir como escritório, ela está localizada ao lado do prédio ou de uma outra imóvel onde funciona a Secretaria de Limpeza Pública.
e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ou seja, é um local onde funciona algumas repartições. O escritório estava fechado, é uma casa não habitada, porque funciona tão somente como escritório. Nós identificamos a casa da secretária, ou seja, da gestora daquele espaço, nós fomos até lá. Ela foi surpreendida, né, porque até reclamou que era muito cedo para se incomodar uma pessoa que estaria ainda dormindo, né, mas gentilmente depois compreendeu do que se tratava e foi, abriu o escritório. E ali nós verificamos que eram bem poucos móveis, né, considerando a dimensão da empresa, né, e os serviços por ela prestados, mas acreditamos que tenhamos ali localizado e arrecadado instrumentais e materiais que são relevantes para a investigação. Durante a investigação foram identificadas fortes ligações entre as 3 empresas, que inclusive participaram de outras licitações aqui no estado do Maranhão. Além disso, constatou-se que há movimentações de altos valores entre a empresa LC Mendes e a Servicol. Verificou-se também que essa empresa Servicol, as cotações de preços, eram apresentadas por outras 2 empresas, né? A BA Construtora e a outra empresa seria a LC Mendes. Diante do apurado, tá, também solicitou-se o afastamento de sigilos bancários, bem como verificação de vínculos, no momento em que foi possível identificar várias transferências existentes entre os proprietários da Servicol e a LC Mendes, bem como entre as empresas, demonstrando assim que, na verdade, havia um forte vínculo entre elas. Mesmo após a recomendação, o município aderiu a uma ata de preço de outro município, né, novamente para contratar a Servicol, desta vez em valores ainda superiores à própria dispensa. E agora, no ano de 2022, em um novo procedimento licitatório, foi verificado que novamente a Servicol ganhou a licitação, dessa vez já com um contrato em torno de R$6 milhões. Diante dessas evidências, foi solicitado e foi deferido pelo juízo da primeira vara de Porto Franco expedição de 3 mandados de prisão, busca e apreensão em 23 locais, residências, escritórios de advocacia, empresas e órgãos públicos, bem como afastamento de alguns servidores públicos das funções públicas até o desenrolar e o final do procedimento e, se for o caso, do processo judicial. Para o promotor, foram reunidos os indícios suficientes dos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade documentais e fraudes licitatórias, com o envolvimento de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Porto Franco, dentre eles o procurador-geral do município e o secretário da administração. Foram requeridas as medidas judiciais de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e outras medidas assecuratórias. A administração pública, ela escolhe uma empresa para vencer a licitação, não, que nesse caso inicialmente nem teve uma licitação, teve uma dispensa de licitação. E que ela é forjada, ela é fabricada, ela é simulada da seguinte forma: ela simula 3 orçamentos com empresas distintas. Essas empresas que eles vão mandar cotação são escolhidas por eles mesmos e, obviamente, em regra, tem um acordo entre essas empresas para que uma delas seja vencedora. Inclusive, nas investigações, na quebra de sigilo bancário, foi observado que dessa associação criminosa foi observada que havia transferências bancárias entre familiares dessas empresas. Só para vocês terem ideia de como que funciona. Para uma empresa ganhar, ela tem que, de forma inidônea, de forma incorreta, ela tem que prometer alguma coisa em troca. E nós temos, inclusive, a prova das transferências bancárias realizadas entre elas. Então, com isso, a Servicol ganhou a dispensa de licitação. Ou seja, ela não participou de licitação e ganhou o objeto, salvo me engano, aproximadamente 3 milhões no início. Quase 3 milhões. Na sequência, eles fizeram um aditamento da dispensa de licitação, ou seja, algo que já era irregular, eles aditaram, eles aumentaram a duração e aumentaram o valor. Aí, por incrível que pareça, na sequência, e isso é bem comum nas associações criminosas para desvio de recursos públicos, essa mesma empresa que
foi a beneficiada com a dispensa de licitação é a mesma empresa que ganha uma adesão à tomada de preço. E na sequência, coincidentemente, faz-se uma nova licitação e ela ganha agora um pregão eletrônico. Somado total, um desvio em torno de 11 milhões. Vale lembrar que em julho de 2021, o Ministério Público já tinha recomendado ao município de Porto Franco anular a dispensa de licitação, tendo em vista as irregularidades encontradas. Contudo, o município, em vez de anular, fez mais aditivos à dispensa, tendo a empresa Servicol contratada por valores superiores à dispensa original.